Bom dia, amados irmãos, que a graça, a misericórdia e o amor de Deus continue nos consolando, nos fortalecendo, nos animando e nos sustentando e que possamos cada vez mais continuar perseverante, constante e abundante na obra do Senhor, né? Sabendo que todo o trabalho que se faz, ele não é vão, não é inútil, mas ele é para a glória de Deus. E vamos nesta manhã, né, falar um pouco sobre os filhos de Deus ou o Filho de Deus. E falar do Filho de Deus não é falar exclusivamente de Jesus, mas eu quero entrar no contexto de falar sobre os filhos de Deus, porque existe a ideia, né, que nós crescemos em que todos são filhos de Deus. Mas o que as Escrituras diz? O que Deus, né, que é o Pai eterno, o Pai supremo, que é o Todo-Poderoso, é aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há, é aquele que criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, mas infelizmente o homem veio a se corromper. Então o homem passou a ser criatura de Deus. Então existe a diferença entre ser criatura e ser filho de Deus. O ser humano, quando ele nasce, quando ele é gerado, a Bíblia mostra que ele é criatura de Deus. Mas por que as pessoas dizem somos todos filhos de Deus? E aqui em Mateus capítulo 22, para nós podermos iniciarmos, existia uma questão dos saduceus, dos fariseus, dos homens religiosos que conheciam o Velho Testamento, estavam alicerçados, né, fundamentado na lei de Moisés, ou em tudo aquilo que Moisés disse. E sabemos que tudo aquilo que Moisés disse, ensinou, tudo aquilo que ele aplicou, era dito por Deus e ele aplicava na vida do povo. Mas quando se aplica a palavra de Deus na vida das pessoas, é preciso ter uma compreensão, é preciso ter um entendimento, e isso somente os filhos de Deus verdadeiramente têm esse entendimento, têm essa compreensão, conseguem discernir a base, o fundamento daquilo que Deus diz através da sua palavra. E aqui a partir do versículo 24 de Mateus 22, diz assim, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, cessará seu irmão, casará seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. E Jesus lhe conta uma situação e diz, ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher para o outro irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro e até o sétimo, todos eles casaram com esta mulher, né, para poder gerar descendência, para que a família continuasse, para que a geração continuasse, e nenhum deles acabou fazendo isso, ou situações ocorreram com que isso não acontecesse. E aí vem a pergunta, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram, todos se casaram com ela, todos se fizeram marido dela. O versículo 29, ele diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas das vezes nós erramos, ou as pessoas erram, porque não conhecem a palavra de Deus, não buscam na palavra de Deus a verdade dita e escrita por Deus, inspirada a homens, que deixou a sua palavra para nos dar entendimento, discernimento, compreensão e poder fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Então no versículo 29 ele diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, falou àqueles homens, errais, né? Não conhecendo as Escrituras, não tendo conhecimento da palavra de Deus, não tendo conhecimento daquilo que Deus diz. Por isso que o ser humano, ele segue os seus próprios caminhos, o seu próprio pensamento, a sua própria vontade, o seu próprio desejo, e muitas das vezes a vontade, o desejo, o caminho de Deus fica em segundo plano, fica de lado, porque não conhece as Escrituras. Mas esses homens conheciam as Escrituras, mas eles não tinham ainda o entendimento, não tinham o discernimento, porque
para se ter entendimento, discernimento, para poder compreender as Escrituras, é preciso nascer de novo. É preciso ser uma nova criatura, não gerada pelos homens, mas gerada por Deus. Evangelho de João, capítulo 1, ele nos dá uma base e para que possamos entender e compreender aquilo que Jesus disse para ele. A partir do versículo 10, que diz, Evangelho de João, capítulo 1, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão ou da vontade dos homens, né? Mas da vontade de Deus. Então, a ideia, a ideologia de que todos são filhos de Deus é uma ideia errada, é uma ideologia errada. E as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras, ou porque quando vêm a conhecer, quando alguém fala, quando alguém prega, quando alguém mostra, eles não querem aceitar, não querem entender, não querem compreender, querem ficar baseados, alicerçados no seu próprio entendimento, na sua própria compreensão, ou naquilo que foi ensinado, né, pelos seus pais, pelos seus avós, ou por conta de inúmeras religiões que distorcem a palavra de Deus e não prega a verdade como verdade, mas prega a verdade como mentira. Não ensina a verdade como verdade, mas ensina a verdade como mentira. Mas não sou eu que estou dizendo. A própria Bíblia é quem diz. Porque veio para que eram seus. Estava no mundo, Jesus, aqui está falando Jesus, o Filho de Deus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram seus, veio para o povo judeu, veio para Israel, porque o povo judeu, o povo de Israel seria a testemunha ocular de Deus para pregar às outras nações e mostrar que existe um único Deus a ser adorado, reverenciado, respeitado, exaltado. Mas eles, aqui a Bíblia diz, né, vinham para que eram seus e os seus não receberam. Eles rejeitaram a Jesus, eles não aceitaram a Jesus. Muito pelo contrário, eles perseguiram a Jesus. Eles, muitas das vezes, queriam levar Jesus a contradizer a Escritura do Velho Testamento e traziam situações aonde queriam pegar Jesus no tropeço da sua palavra. Mas Jesus, sendo sábio, ele com a própria Escritura, ele combatia a distorção da mentira com a verdade. E a Bíblia tem inúmeras situações onde Jesus ele foi tentado a transgredir, a errar, a poder não dizer como a Bíblia diz, como Deus aplica. E aquela foi uma das situações, né? Em Mateus capítulo 22. Então, mas eles não o receberam. Mas o versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome. João 3, 16 até o 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não sofra, mas tenha a vida eterna. Né? Porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito, o Filho de Deus. Então a ideia de se dizer que todos são filhos de Deus. Aqui no Evangelho de João, no versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, todos aqueles que realmente recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, aos que creem no seu nome, aqueles que creem em Jesus Cristo, que já confiaram em Jesus Cristo, que já depositaram a sua fé em Jesus Cristo, não uma fé nas imagens de escultura, não uma fé no sol, na lua, nas plantas, não uma fé em si próprio, no seu próprio entendimento, dizer eu sou filho de Deus, sem conhecer aquilo que a Bíblia diz. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem claro que todos aqueles que já receberam Jesus, que já creram nele, entregaram a sua vida a ele e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
O poder aqui é autoridade, é autenticidade. É quando nós vamos, por exemplo, num cartório para reconhecer um documento e ali tem uma assinatura que não pode ser mudada, ela é única. Então é o selo, é a marca de que somos filhos de Deus. Não somos mais criatura, a criação de Deus, criado, como ele diz aqui, do versículo 13 em diante, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Olha que maravilha que nós lemos aqui, que nos traz tanta felicidade, mas também traz um momento de poder pensar, analisar, refletir e decidir para aqueles que acham que são filhos de Deus, mas pelas Escrituras está ouvindo que não é filho de Deus. Não podemos viver enganando e sendo enganado. Jesus Cristo ele veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Jesus Cristo veio para libertar o homem da mentira, por isso que no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,36 disse: pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis nele. Então, nesse momento, Deus quer libertar muitos dessa mentira em que se é ensinado, em que se cresce com ela, dizendo que todos são filhos de Deus. Mas quando você examina as Escrituras e você tem um encontro com Jesus, você tem discernimento e compreensão de entender aquilo que Deus diz e receber a palavra do Senhor Jesus. Então, no Evangelho de João, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: vede com grande caridade, que com grande amor nos tem concedido, nos tem dado o Pai, aqui é Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, por isso que o mundo não aceita quando nós dizemos que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Mas não somos nós que estamos dizendo, irmãos, é a própria Bíblia, é o próprio Deus que deixou bem declarado, bem dito, bem certo, bem alicerçado a diferença entre ser filho de Deus e de que não é filho de Deus. E aqui ele diz que vemos, enxergamos, olhamos, observamos o quão grande e enorme amor que Deus nos deu, Deus nos concedeu, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para que nós tenhamos a autenticidade, a autoridade, toda a certeza e convicção de dizermos: nós somos filhos de Deus. Por isso que o mundo não nos conhece, o mundo não aceita e o mundo rejeita, porque não conhece a Ele, porque ainda não conhece Jesus Cristo. Nós vemos que é uma grande indiferença nessa situação. Mas no versículo 2 ele diz: mas amados, queridos irmãos, aqui João, o apóstolo que pregava sempre o amor, e ele tinha de maneira peculiar chamar os irmãos de amados e queridos. Então ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, a ideologia de que todos são filhos de Deus não é uma grande verdade, porque assim as Escrituras diz. Vamos caminhar ainda falando de pai e falando de filhos, lá em Salmos capítulo 103, porque fala de filho, fala de pai, e agora nós temos certeza que temos um pai, que é o nosso Deus que está nos céus. Aqui queria puxar um gancho no versículo 13 de Salmo 103, que diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como um pai que tem misericórdia, que tem graça, como um pai que tem a compaixão do seu filho, um pai que cuida, que zela, que sustenta, como um pai que ampara, assim é o Senhor, que se compadece, que tem misericórdia, que tem benevolência,
que ampara, que sustenta, que fortalece, que cuida, que alimenta daqueles que o temem, daqueles que realmente têm o temor de Deus na sua vida. Mas o salmista ele usa o exemplo de um pai, e nós sabemos que por mais que eu, sendo pai, ou qualquer pai no mundo, possa se esforçar, possa se dedicar, possa fazer o impossível acontecer da maneira natural e humana, jamais será comparado a Deus. Mas o salmista, ele usa um exemplo, né? Porque esse é o papel do pai. É o papel de cuidar, é o papel de sustentar, é o compromisso de poder alimentar, é o compromisso de poder proteger, é o compromisso de poder carregar nos braços, é o compromisso de poder se dedicar ao filho. É o compromisso de ensinar o filho o caminho que ele deve andar para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Então, só muitas vezes, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que o conhecem. Salmos 27, vamos ler mais um versículo, porque todos nós somos filhos de Deus. E aquele que ainda não é filho de Deus tem a oportunidade de poder reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e se tornar verdadeiramente filho de Deus. Salmo 27, versículo 10, aqui o salmista também traz uma observação a respeito de um pai que cuida do seu filho. Porque ele diz assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E ele mostra uma diferença entre ser filho de Deus e não ser filho de Deus. Porque ser filho de Deus é sentir e ter total segurança na sua vida. É ter a certeza que a Bíblia diz que quando, numa comparação de que um pai e uma mãe, que porventura vier a desamparar, vier a deixar de cuidar, de fortalecer, de amparar, de suprir a necessidade, vier a não ter todo o zelo, o cuidado com o filho que gerou, a não cumprir com o seu compromisso. Então aquele diz, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, me deixarem, não ter todo o cuidado para comigo, o Senhor me recolherá, ou o Senhor cuidará de mim, o Senhor me sustentará, o Senhor me fortalecerá, o Senhor me protegerá. Então, aos filhos de Deus, isso é motivo de alegria, é motivo de satisfação, é motivo de regozijo, é motivo de contentamento em saber que ainda que nosso Pai, do qual nos gerou do sangue e da carne, e teve a vontade de gerar um filho, se no momento da nossa vida ele nos desamparar, a certeza que a Bíblia dá aos filhos de Deus é que o Senhor nunca nos desamparará. Muito pelo contrário, o Senhor nos recolherá, o Senhor nos carregará cada vez mais nas suas mãos e nos seus braços. Então o Senhor me recolherá. Isaías capítulo 49 também traz no mesmo contexto esse exemplo. E ele vai mais profundo porque as pessoas falam que o amor de mãe é igual ao amor de Deus, e a Bíblia fala que o amor de mãe não é realmente igual ao amor de Deus. O amor de Deus é um amor ágape, é um amor único, é um amor sacrificial. Por mais que as mães, que têm todo o zelo, todo o carinho, toda a dedicação, toda a proteção, elas fazem de tudo para proteger os seus filhos, ou como o povo do interior diz, para proteger as suas crias. O amor delas não pode ser, não dizer comparado, de certa maneira, ao amor de Deus, mas não igualar ao amor de Deus. Porque por mais que uma mãe faça todo o seu sacrifício, a Bíblia fala que ela está sujeita a abandonar, sujeita a deixar, sujeita a desamparar. O salmista diz, o meu pai e a minha mãe. Aqui Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 15, ele diz assim, se tratando de um conselho que Deus está dando a Israel. Ele diz, pode uma mulher ou pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria? Pode uma mãe, ela se esquecer das necessidades que o filho tem,
que ela está criando, que ela está alimentando, que ela está fortalecendo, protegendo, sustentando. Então é uma pergunta que diz, pode o homem fazer isso? Alguém pode responder, não, não pode. Outros podem dizer, pode. Mas olha o que a Escritura diz. Olha o que Deus diz através da palavra, ensinando para o povo de Israel através do profeta Isaías. Pode uma mulher ou pode uma mãe se esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça, que não tenha misericórdia, que não tenha compaixão dele, do filho do seu ventre, do filho que ela gerou. Mas ele fala aqui, mas ainda que essa mãe se esquecesse desse seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas minhas mãos te tenho gravado. Ainda que uma mãe, ela venha se esquecer do filho que ela gerou, o Senhor diz, eu não me esquecerei de ti. Porque uma mãe está sujeita a se esquecer dos filhos. Uma mãe está sujeita a abandonar os filhos. E isso não é história, são fatos reais e nós vemos nos noticiários situações de tantas mães que mesmo o filho que quando ela gerou, ela o desamparou ao léu, ao frio, ao calor, virou as costas e foi embora. Deus é diferente. Deus, por demonstrar o seu amor sacrificial, ele diz que ainda que uma mãe, que a mãe realmente, ela tem todo o zelo, toda a dedicação, não que os pais não tenham, mas a gente entende que a afinidade do filho com a mãe, desde o momento de que ela está sendo concebida e ao nascimento, desde esse momento a gente sabe que um laço, ele não se rompe através do cordão umbilical, ele se arrasta por muito tempo. Por isso nós vemos mães fazendo sacrifícios e mais sacrifícios por filhos, e por filhos que na verdade não merecem, por filhos que na verdade não dão a mínima importância, por filhos que na verdade não faz nenhuma menção de respeitar o sacrifício que a mãe faz. Mas aqui Deus ele fala para Israel, ainda que uma mãe que tenha todo esse amor, todo esse zelo, toda essa dedicação, ela num certo momento venha a se esquecer desse filho. Eu todavia não vou me esquecer. Eu todavia vou te carregar nas minhas mãos, porque você está cravado na minha mão. Só está cravado nas mãos de Deus, aquele que já teve o um encontro com Jesus, que realmente é filho de Deus, gerado de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, para que você, Nicodemos, possa ver o reino dos céus, para que você possa entrar no reino dos céus, é preciso nascer de novo. E Nicodemos, um homem entendido na palavra do Velho Testamento, fazia parte do Sinédrio. Ele não compreendeu, não entendeu e perguntou, eu poderei novamente entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, não, Nicodemos, não é dessa maneira. Quem é da carne, quem é do Espírito é do Espírito. Necessário é você nascer de novo, nascer em Espírito e em verdade, nascer dentro da vontade de Deus, para que você possa ver e entrar no reino dos céus. Mas concluindo o versículo 15 e o versículo 16, pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, do filho que está cuidando, do filho que está alimentando, suprindo as suas necessidades, que não se compadeça da sua necessidade, que não faça sacrifício para suprir a sua necessidade, até sofre por querer suprir a necessidade do filho. Mas ainda que esta mãe se esquecesse do seu compromisso ou não se dedicasse mais a fazer, por alguma razão, motivo ou circunstância, Deus ele fala que com ele é diferente. Todavia não me esquecerei de ti, eis que nas minhas mãos te tenho gravado. Deus ele não se esquece dos seus filhos. Deus, ele mesmo quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós transgredimos, Deus ele está sempre cuidando de nós. O que Deus quer de nós é que quando nós erramos e transgredimos a sua palavra, pecamos, é que nós nos arrependamos e voltamos para Deus. Como o exemplo do filho pródigo que queria seguir o seu próprio caminho, o próprio desejo do seu coração, que sair debaixo da proteção do Pai. Infelizmente, muitos cristãos já fizeram isso e estão fazendo isso.
seguindo seus próprios caminhos e querendo sair debaixo da proteção de um pai que realmente cuida, de um pai que é uma fortaleza, de um pai que é uma rocha firme e sólida, de um pai que é um refúgio e um seguro bem presente no momento da adversidade. Muitos têm se deixado levar pela cegueira do mundo. Muitos têm se deixado levar pelo conformismo daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo dá. Mas ainda que nós viemos a tropeçar, Deus no seu infinito amor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele nos pega com as suas mãos. Ele sara as nossas feridas, Ele cuida de nós. Ele é como o exemplo que Deus ele sempre dá de um pastor que cuida das suas ovelhas e a ovelha sai do pasto, quer seguir o seu caminho. E lá na frente ela se machuca, ela escorrega, ela é atacada por lobos, ela sofre as consequências de poder andar sozinha, sem andar na direção do pastor. Então, o pastor ele vai até essa ovelha e quando a encontra, e ela olha para ele e se sente amparada, olha para ele e no seu entendimento ela diz, olha a besteira que eu fiz, nunca mais eu quero fazer, nunca mais eu vou fazer. Então ele pega pelos seus braços, coloca nos seus ombros e a carrega até de volta ao seu aprisco. E ali ele cuida, ali ele sara aquelas feridas, ali ele cuida daquelas situações que ocorreram quando estava sozinha seguindo o seu próprio caminho. E Deus assim ele o faz. Eis que nas palmas das minhas mãos, eis que nas minhas mãos te tenho gravado. Nós somos gravados nas mãos de Deus e nunca será apagado. Nós somos inscrito, gravado não com a letra de uma tinta humana, mas de um sangue precioso de Jesus. Ninguém pode apagar, ninguém pode revogar. Voltando lá em Salmos capítulo 103, vamos ler mais 2 versículos. Salmos capítulo 103, vamos ler versículos 8 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. A verdadeira misericórdia, a verdadeira benevolência, independente de algumas situações que um filho possa fazer e nós como filhos de Deus. Ela fala que Deus ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é longânimo, Deus é paciente em esperar com que nós venhamos a nos arrepender. Ele é grande em benignidade. Muitos clamavam, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. O versículo 10 diz, porque Deus não nos tratou, ou Deus até hoje não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas obras, segundo as nossas ações, segundo os nossos erros, e não nos retribui, não nos recompensam segundo as nossas iniquidades. Jesus disse que aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos, a recompensa que nós adquirimos, o fruto que nós comemos amargo, é diante da semente que nós plantamos. Deus ele não nos retribui segundo os nossos pecados. Apenas Deus ele faz juízo e justiça diante daquilo que estamos fazendo. Não nos tratou, não nos trata segundo os nossos pecados, porque se fosse assim nós estaríamos arruinados diante de Deus. Mas o versículo 8 diz que Deus, ele é misericordioso, piedoso, longânimo e grande em benignidade. Ainda no Salmo 103 nós vamos caminhar para uma conclusão e vamos ler o versículo 1 e versículo 12 para podermos concluirmos e saber que devemos exaltar, devemos cada vez mais louvar a Deus que nos concedeu, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque cremos em Jesus Cristo. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho também tem o Pai. Então, no versículo 1 e versículo 2 de Salmo 103, caminhando para uma conclusão, é expressar a alegria, a satisfação de sermos verdadeiramente chamados filho de Deus. Ainda que as pessoas não entendam, ainda que as pessoas não compreendam, ainda que as pessoas não aceitem, não tem como
voltar atrás. Já fomos autenticados, selados, cravados pelo sangue de Jesus Cristo. Nem mesmo nós podemos nos considerarmos bastardos. Saímos dessa descendência eterna, porque fomos gerados em Deus, novamente por Cristo Jesus. Versículo 1 e versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, bendize a minha vida. Ou cada um de nós devemos glorificar, exaltar, nos alegrarmos no Senhor. E tudo o que há em nós tem que bendizer, exaltar, glorificar a Deus e o seu nome. Por isso, no versículo 2, ele conclui mais uma vez e repete, enfatiza: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha aqui uma advertência, olha aqui um ensinamento, olha aqui uma aplicação para nossas vidas. Não nos esquecemos do benefício que Deus nos deu. O maior benefício é a salvação, é a vida eterna. O maior benefício que nós temos é sermos chamados filhos de Deus. Então que nós venhamos nos esquecermos, irmãos, que ainda que venhamos ser desamparados por nossos pais, o Senhor nunca não nos desamparará. Que nós possamos caminhar, não nos esqueçamos, dos benefícios que Deus nos fez. E o principal deles é a salvação. E mais um, é sermos verdadeiramente chamados filho de Deus. Podemos falar com toda a autoridade, com toda a certeza, ainda que as pessoas não compreendam, mas nós somos filhos de Deus. E para aqueles que acham que é filho de Deus, mas não conhecem as Escrituras, porque ainda caminham numa ideologia errada, conheça as Escrituras, conheça Jesus, examine as Escrituras, entregue a sua vida a Jesus. Lembra-se dos versículos que foram lidos. Se preciso for, pergunta, indaga, interroga alguém que é servo de Deus, que você conhece, seu pai, sua mãe, seu irmão, algum conhecido, e ele vai poder te explicar e te mostrar como que você pode ser verdadeiramente chamado filho de Deus. Mais uma vez, que a graça, a misericórdia, o amor de Deus continue nos fortalecendo e cada vez mais possamos ter em nossas vidas o temor do Senhor. Comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, possamos fazer para a honra e para a glória de Deus. Amém? Deus os abençoe, um bom dia e até a noite, se Deus quiser.